Será que a classificação vocal para o teatro musical e para o belting é a mesma do lírico? Vamos falar sobre isso neste vídeo, que é o 5º episódio do Leitura Comentada do livro Belting Contemporâneo, do maestro Marcone Araújo. Fica aí! Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. Este é o 5º episódio da leitura comentada do livro Belting Contemporâneo. Demorou, gente, a retomar a leitura comentada, mas eu vou explicar para vocês rapidinho. Porque desde o último episódio teve uma sucessão de acontecimentos na minha vida nesse início de ano que impossibilitaram de voltar com esse conteúdo, porque eu gosto de gravar bem estudadinho, apesar de que eu já li o livro algumas vezes, né? E eu trabalho com o método, sou professor capacitado, já fiz algumas reciclagens, eu gosto de ler ali parágrafo por parágrafo, pegando as palavras-chave, porque a gente está fazendo uma leitura bem detalhada de capítulo por capítulo do livro. Hoje eu vou falar do 4º capítulo, que é classificação vocal para teatro musical. Então eu tinha que ter um tempo para fazer isso. Eu fiz temporada, começou o ano letivo, teve carnaval, lançamento do curso online e etc. Então todas essas coisas tiraram um pouquinho meu tempo, vamos dizer assim. Eu continuei fazendo conteúdos, mas eram conteúdos mais ágeis. A leitura comentada, como é um processo bem mais cuidadoso, ainda mais que eu comecei esse projeto com o livro Belting Contemporâneo, eu não posso entregar qualquer coisa para vocês, eu tenho que manter um padrão de qualidade aqui para o canal. Na verdade, eu quero melhorar esse padrão e por isso eu queria fazer bem feito para vocês, ok? Mas hoje a gente vai falar sobre o 4º capítulo do livro Belting Contemporâneo. Mas antes, já clique em gostei, comenta, compartilha, me ajuda a espalhar a mensagem. Se o meu conteúdo te ajuda, ele pode ajudar outras pessoas e assim a gente ajuda todo mundo, o canal cresce e a revolução vocal acontece, beleza? Se você não está inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque agora eu vou voltar com a corda toda e a gente vai crescer mais ainda com muito mais conteúdo e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não viu os outros episódios da série, a gente está falando desse livro aqui, Belting Contemporâneo, Aspectos Técnico-Vocais para Teatro Musical e Música Pop, do maestro Marcone Araújo, pela editora Musimed, tá bom? Lá no site dele você consegue comprar, tem na Amazon também, mas enfim... entra no site dele porque você vai conhecer todo o universo do trabalho do maestro Marcone Araújo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site dele, tá bom? Que aí você conhece a escola, os cursos, os professores. Quem sabe não tem um professor de belting perto de você, ou quem sabe você pode ir até São Paulo fazer alguns dos cursos lá para vocês entender mais e se especializar nessa técnica. Quem sabe você não se torna um professor de belting contemporâneo também, vira meu amigo. Mas enfim, Belting Contemporâneo é o livro e hoje eu estou no capítulo 4, que é Classificação Vocal para Teatro Musical. Então, se esse título aí já responde um pouquinho a pergunta do início do vídeo, né? Existe uma classificação vocal específica, né? A gente entende que trabalha muito com o far, né? O far lírico. O far lírico a gente entende que ele é muito comum, que ele é muito difundido, que todo mundo quando vai falar de voz fala, você é tenor, baixo, barítono, é soprano, meso, contralto. É muito comum essa classificação vocal vir à tona quando se fala de voz. Mas ela é uma classificação vocal específica, ela foi criada dentro de um contexto de canto erudito e ela serve muito bem a esse estilo. E ela até ajuda a gente em alguns aspectos, a gente que faz belting, que faz teatro musical, que faz canto popular, mas, porém, entretanto, todavia, ela não é utilizada no teatro musical ipsis literis, como é utilizado na ópera, por exemplo, porque o jeito de cantar é completamente diferente, ok? Então é uma questão um pouco óbvia. E o que o maestro Marcone Araújo propõe é uma classificação vocal específica dentro das condições e características técnicas estéticas do belting contemporâneo. No sistema do maestro, ele propõe 3 classificações para mulheres e 3 para homens também. Mas não são as básicas não, são as específicas mesmo. Porque lá no sistema FAR, a gente tem baixo, barítono, tenor, mas a gente tem subclassificações, dependendo das outras características da voz, né? E mesmo o sistema FAR, ele não obedece somente fisiologia. Ele segue são vários aspectos que têm que ser levados em conta para classificar uma voz, né? E dentro do belting,
a gente tem características técnico e estéticas que definem a classificação, principalmente. E você pode levar em conta o seu physique para trabalhar aquela técnica, mas é como se fosse o caminho inverso, assim, né? Na classificação do FAR, as pessoas têm essa visão muito de que eu nasci, eu sou isso, né? E aí eu vou descobrir o que eu sou. No Belt, muitas vezes, você vai trabalhar para ser alguma coisa, né? Essa seria a característica principal, assim. E aí, na proposição do maestro, para as meninas, ele define sopranos, belters e soprano-belters. Um exemplo de soprano em musical, por exemplo, seria, deixa eu ver, a Cinderela, né? Um exemplo de belter, a Elphaba, e um exemplo de soprano belter, a Glinda, que ela canta com uma influência lírica em determinados momentos, mas ela canta também belting. Então, teriam esses três tipos de possibilidades aí no mercado de teatro musical, né? E para cada uma delas tem os ajustes, né? Que você vai aprender, que a menina pode aprender para desenvolver aqueles aspectos ali e ter mais possibilidades de usar a sua voz. Para os meninos ele propõe barítonos, tenores e barytenors, que seria talvez uma mistura ali dos dois, vamos entender. Por exemplo, um barítono de musical seria o Tritão da Pequena Sereia, o Rei Tritão, né? Porque ele não vai subir tanto. Um tenor, o protagonista do Dear Evan Hansen, ou então o Pippin, né? Que seria uma voz mais jovial, leve, que vai cantar mais tempo no agudo, com um timbre mais claro. E o barytenor seria um phantom, né? O fantasma da ópera, que aí ele tem notas graves, ele tem uma voz mais encorpada, tem um timbre mais cheio, mas ele sobe notas agudas também. Então, essas três classificações ele propõe para os meninos no teatro musical. Para as meninas, então, lembrando, soprano, belter e soprano belter. E para os meninos, tenor, barítono e barytenor. E daí ele até cita contraltos e baixos, né? Contraltos e baixos, ou seja, o contralto seria a mulher que vai cantar mais grave do que uma belter e o baixo, um homem que vai cantar mais grave do que um barítono. Existem papéis sim, mas são tão específicos e tão assim nichados que são mais raros mesmo. Então ele até cita a Mama do Chicago e o Caifás no Jesus Cristo Superstar, mas realmente é a minoria. Então, dentro da realidade do teatro musical, tem uma coisa que é cruel, mas acaba que ela mostra pro ator, né, pro ser humano ator, de que existem saídas técnicas e que ele pode mais do que ele realmente imagina. Porque aí tira a gente da zona de conforto, porque a gente precisa trabalhar. Ator vive fazendo o quê? Audição, teste. Então, para ele ter mais possibilidade de passar em mais testes, ele precisa ter uma versatilidade. E a técnica do Belt contemporâneo propõe isso, através de entendimento da fisiologia, do controle do próprio corpo e de entender os ajustes. O barítono, ele vai trabalhar para virar um barytenor, ou seja, ele vai trabalhar os ajustes para melhorar os agudos. O tenor vai trabalhar os ajustes para melhorar os graves e para trabalhar o timbre ali. E aí ele vai ter uma versatilidade. As meninas da mesma forma. As sopranos, elas vão trabalhar para ter o belting, e as belters vão trabalhar para ter o legit e para poder se tornarem todas soprano belters, porque assim você tem mais possibilidades de papéis, né? Você molda o seu instrumento artístico, o seu corpo, a sua ferramenta para poder servir a vários tipos de papéis. E um ator de musical, gente, é ator, né? Quando é ator mesmo, é ator. Então a gente quer fazer o máximo de coisas possível, né? A gente quer trabalhar bastante e a gente, pelo menos eu sinto muito isso assim, enquanto ator. Eu gosto de papéis que me desafiam, né? Então eu sempre me imaginava num papel de um perfil muito diferente do meu físico, assim. É claro que o perfil também vai contar, mas se você tiver um perfil que pode transitar e tiver uma voz maleável também, bingo, você vai ter muito mais chances de poder conseguir aquele papel, ser competitivo na hora de uma audição e convencer o público na hora que você estiver no palco.
Então a técnica, ela vai entrar aí como um fator que vai disfarçar as suas deficiências, minimizar elas e vai também ressaltar as qualidades daquele papel. Então eu, como um contratenor, eu posso cantar como um baritone, porque eu treinei a técnica para cantar como baritone e não é que é uma possibilidade não, eu realmente fiz isso. Os 3 grandes musicais que eu fiz em São Paulo, eu não cantei como contratenor. Eu cantava com um timbre completamente diferente do meu. E isso pra mim é o grande tesão, assim, de eu conseguir fazer isso, eu consegui fazer isso com a minha voz e passar num teste e ainda estar em cartaz, né, e ver a voz acontecendo e as pessoas acreditando nessa voz, né? Então é realmente, sim, é uma coisa muito poderosa para o ator. Então o ator eu, como eu passei por esse processo, né, de estar dentro de, não sou só professor, eu comecei ator, né? Depois eu fui formar em canto, depois eu fui formar em balé, depois eu virei ator de musical, depois eu virei professor. Então eu passei por todos os estágios, vamos dizer assim. E eu posso dizer para vocês da minha experiência é que é um empoderamento muito grande de você controlar o seu instrumento e você se sentir capaz. Uma coisa que acontece um pouco mais raramente é, às vezes, mudar o tom da música. É bem raro mesmo. O normal é que a música é naquele tom e você tem que cantar naquele tom para você passar no teste, né? Então, por isso, a importância da técnica para todo mundo, né? Para todo mundo superar suas limitações e ressaltar suas qualidades para poder atender a demanda da partitura que é fechada. Mas em alguns casos, como por exemplo, o maestro cita no livro Marius, do Les Miserables, tem 2 tons. A partitura já vem em 2 tons. Agora, quando ela vem num tom só, dificilmente eles vão mudar o tom, entendeu? Às vezes o compositor já cria essa premissa aí, né? Mas se ela vier num tom só, vai ser naquele tom mesmo, e aí o ator que tem que dar conta mesmo. O maestro, ele orienta no livro a todos os professores de belting a buscar classificar o seu aluno dentro do far lírico, entender o far lírico do seu aluno para o aluno treinar o lírico também e ter um trabalho muscular específico e também para facilitar algumas outras coisas e ter um suporte para o belting. Né? Para ele ter mais versatilidade, claro, porque se ele estudar o lírico, ele vai ter mais facilidade para transitar para o legit. Então, se uma belter estudar lírico, ela vai conseguir se tornar uma soprano belter e por aí vai. Mas é engraçado que o maestro tem várias estratégias, assim, estudando com ele nesses últimos 10 anos aí, né, um pouco mais, eu vejo que ele tem muitas estratégias pra gente, e o maestro é bem direto, bem dinâmico, bem claro, bem objetivo nas suas estratégias, e ele tem muitas para poder ajudar a gente a reconhecer esse far lírico sem ter que ficar anos estudando a técnica, né? Realmente o maestro preza muito pela velocidade, assim. Bom, e embora o nome desse capítulo seja classificação de voz para teatro musical, o belting serve para vários estilos, né? Eu tô cansado de falar isso. Muitos cantores pop, gospel, de rock, de country, de MPB, até sertanejo, utilizam as ferramentas do belting, porque quando você canta fazendo menos esforço, tem mais resultado e prejudica menos a voz e convence o público, por que não, né? Então, eu mesmo tenho alunos de vários estilos, assim. E aí o belting, ele serve para todos esses estilos. E aí essa coisa da classificação vocal especificamente vai ajudar muito, porque quando você consegue entender quais os ajustes para cada classificação vocal que ele propõe e você consegue reconhecer isso no estilo que você faz, nossa, você ganha uma velocidade, uma liberdade. Por exemplo, eu dei aula para um cantor sertanejo que ele era de dupla e queria fazer solo. E aí ele não conseguia cantar agudo do jeito que ele queria cantar Zezé de Camargo e Luciano, mas ele cantava só sertanejo universitário, que é um pouco mais grave. Tipo, ele cantava Luan Santana e queria cantar o Zezé. E eu, ouvindo a voz dele, eu classifiquei ele, assim, pelas características que eu observei, como um tenor leve. Eu falei, não, você é agudo, gato, você vai ter que cantar o agudo aí. É fácil pra você, alguma coisa de errado você tá fazendo. E aí ele falou, então tá, então me mostra. Aí eu ensinei pra ele
alguns subregistros do belt contemporâneo, não foram todos, hein? No belt contemporâneo o maestro propõe 7 subregistros, eu já falei isso no episódio anterior, vou deixar linkado aqui os episódios para vocês assistirem a série completa. Mas eu ensinei para ele só 3, e aí ele conseguia, era uma música por aula que ele matava depois que ele aprendeu os 3 subregistros, então é muito, muito, muito prático mesmo, assim. Daí, historicamente, o maestro conta no livro que o belting ficou muito popular com a Ethel Merman, né, aquela atriz, na década de 40 e 50 do século passado, mas que nessa época o belting era mais para papéis cômicos, assim, engraçados, era muito forte o som estridente. Na década de 60 já passou a ser comum cobrar das atrizes belters que fizessem legit também, e também as audições eram divididas entre atores que dançam e bailarinos que cantam. Hoje em dia, o ator meio que tem que fazer tudo muito bem, porque as pessoas estão se preparando para isso, né? E as sopranos vão ter que aprender a fazer belting, e os barítonos vão ter que aprender a fazer baritone, e as belters vão ter que aprender o legit, etc. Então, o ator, pela cobrança do mercado, ele ficou muito mais completo, né? Então, e existe ferramenta para isso, né? O belting contemporâneo é uma ferramenta excelente vocal para isso, para o ator desenvolver toda essa versatilidade. Então, é cruel um pouquinho, né? Porque o mercado exige muito, mas também é possível. E aí, na verdade, assim, crescer dói, né, gente? Crescer dói, se desenvolver exige esforço, nada. O jantar não é de graça, mas a gente tem essa ferramenta do belting contemporâneo, que é uma ferramenta incrível, assim, que vai, inclusive, ampliar suas possibilidades, né? Um ator que fala assim, não, eu só canto como tenor mesmo, pronto, acabou. Então ele vai trabalhar, vai ter muito menos oportunidade de trabalho, não só dentro do teatro musical. Porque, por exemplo, como ator, eu percebo que na minha voz falada eu tenho muito mais recursos graças ao belting contemporâneo. Como cantor, eu tenho muito mais possibilidades técnico-vocais, assim, estéticas, e além de ter me tornado um professor, porque isso também condiz com um pouco com a minha vocação, né? Então, o belting é uma ferramenta que cada vez mais amplia o leque. Eu tenho um canal no YouTube e por aí vai, eu tenho um curso online, etc. O belting contemporâneo, o estudo da fisiologia aplicada ao canto, o entendimento do meu instrumento, as minhas horas e horas e horas de estudo, elas retornam. Então, eu acho muito legal eu frisar isso aqui pra vocês. Não tá no livro isso não, mas eu gosto de dar um chicote do amor de vez em quando, tá? Uma coisa também que o maestro conta no livro, uma vantagem dessa classificação vocal, é na hora de fazer divisão de vozes. E que eu já percebi isso na prática, porque eu sempre gostei de fazer divisão de vozes. Desde a adolescência era uma coisa que eu fazia por prazer, brincando, né? E aí, quando eu me tornei professor de canto, diretor vocal de musicais, eu percebi que essa ferramenta me ajudava a ter mais velocidade ainda, porque como você trabalha os ajustes para conseguir fazer várias coisas com a sua voz, às vezes a mesma pessoa ela pode cantar em naipes diferentes. Isso é muito, muito legal. Eu tenho até um vídeo aqui onde eu regravei uma música de um grupo que fez isso, né? Que um grupo gospel americano, eu acho, que eles cantam em inglês, falam inglês, então acho que eles são americanos. E aí eles cantam, todo mundo canta a voz do tenor, todo mundo canta a voz dos barítonos, todo mundo canta a voz da contralto, todo mundo canta a voz da soprano, depois eles dividem as 4. E aí eu fiz isso com a minha voz, vou tentar deixar o vídeo aqui para vocês verem também. Então, para você que é professor de canto, para você que é regente de coral, o belting contemporâneo e a classificação que o maestro propõe, porque a classificação tem um embasamento também de como fazer cada uma delas, né? Então é muito, muito, muito interessante, facilita demais o trabalho para a construção de arranjo vocal. Daí ele fecha esse capítulo falando do gosto do público, que sim, vai influenciar, né? O público que manda no jeito que eu vou cantar, entre aspas, mas sim. Porque, por exemplo, o público brasileiro, que está acostumado com a nossa cultura, né? A MPB, a bossa nova, a voz é de um jeito, né? Então, é mais velado, é mais aveludado. Os americanos, eles já falam mais estridente, mais brilhante. Então, é muito mais fácil para eles aceitar um belting brilhante. Quantas vezes alunos meus falam assim, nossa, meu pai fala que eu tô gritando. Eu não sinto que eu tô gritando, mas eu tô gritando. A minha mãe foi assistir um espetáculo e ela falou assim, nossa, é uma gritaria, mas eu achei muito bonito. Porque, às vezes, se a pessoa tá acostumada a ouvir
Maria Bethânia, na hora que ela escuta uma Elphaba, ela acha que é um urro, um berro mesmo, que a pessoa tá se esgoelando, que é uma lavadeira. Então, o gosto vai moldar um pouquinho, né? E a língua também vai moldar, né? Quem canta e quem gosta de cantar em inglês sabe disso, já experimentou isso na prática, porque eu recebo muito essa pergunta. Nossa, eu canto bem em inglês, mas em português eu não consigo fazer as mesmas coisas, porque tem os ajustes específicos ali, né? Eu, por exemplo, até por incentivo do maestro, eu fui estudar IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional, para desenvolver o entendimento disso. E também porque eu era mineiro, eu sou mineiro, aliás, não deixei de ser, né? Mas eu estudava em São Paulo, um mineiro no meio de um monte de paulistas ou pessoas que vieram de Brasília, do Nordeste, de outras partes do país, e eu percebia que o meu sotaque me dificultava algumas coisas. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte e decidi voltar para a universidade, eu foquei em estudar isso, e entender por que o meu sotaque me atrapalhava, que condicionamento muscular eu tinha devido ao meu sotaque, ao jeito que eu falo a minha vida inteira, que me atrapalhava a controlar algumas coisas pro belting, pros ajustes do belting. Isso foi muito libertador, porque eu percebi isso em mim no primeiro momento, mas eu vi que isso estava nos meus alunos que eram mineiros também. Então, entendendo isso, eu consegui ampliar bastante a minha visão sobre ajustes para o IPA, né? A IPA é Alfabeto Fonético Internacional. Então, o som dos fonemas. O que é o fonema? O fonema é o som da letra, né? Ou do conjunto de letras. Então, como reproduzir este fonema? Então, é muito rico. E no belting, a gente entende isso. O maestro trabalha muito com o embasamento do IPA e entendimento fisiológico de como reproduzir aquelas sonoridades ali. Então, aí a gente vai fazendo a transposição. Aí você aprende, você canta bem em inglês, beleza. Aí agora, como que você faz essa transposição para o português? Porque o teatro musical, por exemplo, ele vai ser feito na língua do país, né? Para popularizar. Imagina se o Fantasma da Ópera viesse para o Brasil e fosse feito todo em inglês. Muita gente não ia entender. Então ia diminuir muito o público. Então, como gasta muito dinheiro para fazer, precisa de muito público e precisa das pessoas entenderem a história. Então, se fala assim que o teatro musical, a peça vai ser feita na língua vernacular do país. E aí tem que ter as adaptações. E aí o ator, por exemplo, o maestro tem muitos alunos que trabalham fora do país. Então, aí você vai fazendo teatro musical no México, na Espanha, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. E aí, vocês entendendo a sonoridade daquele país, como reproduzir isso no seu corpo, você faz a adaptação ali na sua voz e tem mais chance de sucesso. Bom, ele fala também que a escola de belting nos Estados Unidos nem lá é unânime. Existem professores e professores. Só porque o professor belta bem não significa que ele vai ensinar belting bem, né? Ele tem casos de alunos que foram fazer aula particular em Nova York, o berço ali do belting, e saía da aula de canto rouco e a pessoa cantava bem aqui no Brasil. Eu tenho caso de aluno também que já foi para Londres e ela não entendia, ela me ligava e ela falava assim, eu não entendo nada que a professora fala, porque ela fica falando mix, 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 mix. Aí um belo dia, eu falei, faz assim, assim, assado, o ajuste que eu tinha ensinado para ela em português. Aí a professora falou assim, that's mix, entendeu? Porque a professora só tinha um jeito de ensinar. E ela não sabia explicar. Então, talvez um americano dando aula de belting para um brasileiro não vá dar muito certo, né? Pode ter um bom professor, mas enfim, a questão é que eu vejo muito, pesquiso muito, né? Professores americanos, cursos, canais de YouTube, gringos, e às vezes eles falam que belting é voz de peito. Nossa, eu fico assim, intento de arrancar os meus linhos de cabelos, porque falar isso para um brasileiro pode criar muita confusão na cabeça de um monte de gente. Para alguns pode até fazer sentido, mas para a maioria eu garanto que não faz. Então, essa coisa assim, o belting lá ele não é unânime. Então, como fazer para resolver isso, né? Ter um entendimento de ajuste anatomo-fisiológico, né? Entender o seu corpo, aprender a entender o conceito, sentir, controlar e automatizar, que é o que o método do belting contemporâneo propõe, que é o que eu proponho no meu trabalho também, ok?
E aí, para fechar mesmo, o maestro fala da importância dos fonoaudiólogos e médicos, né, otorrinolaringologistas e outros, estarem se interessando pela técnica, porque aí vai ser mais conhecimento aplicado a esse tipo de performance, né, mais suporte para esse artista. A importância do trabalho do design de som em teatros junto com o diretor musical, né, um diretor musical que entenda de belting, para poder conseguir um melhor resultado, porque operar som de teatro musical ou operar o som para um cantor belter não é igual para fazer o som de uma casa de show de um cantor popular, né? Por exemplo, eu tenho muitas experiências para contar sobre isso, mas eu vou falar uma. Uma vez eu fui fazer um show aqui em Belo Horizonte e aí as pessoas, não sei, parece que elas olham para minha cara, elas não imaginam que eu vou ter um tipo de voz, né? Parece que eu tenho uma cara de uma voz e canto com outra. Eu acho que isso até faz sentido, assim. Às vezes as pessoas acham que eu canto muito rock, né? Pelo meu tipo, meu biotipo, meu rictus facial, assim. E aí, no dia que eu cheguei pra passagem de som, o cara tava com uma cara, assim, de uma vontade, parecia que ele não queria trabalhar e etc e tal. E aí eu falei, beleza, né? Eu vou tentar ficar amigo dele aqui, tratar ele bem, porque eu preciso dele me ajudando a trabalhar aqui. Aí, só que ele tava com uma cara tão amarrada que eu falei com o meu produtor assim, falei, vai lá e tal, faz amizade, você que gosta de conversar, fazer piada, etc. E pede ele pra ligar o som pra gente começar a passar o microfone. E aí ele foi lá, meu produtor, super simpático, conversando com o cara e tal. E aí, quando eu abri a minha boca pra cantar, o cara mudou completamente. Ele virou pro meu produtor e falou assim, opa, esse aí canta, hein? Esse aí sabe o que tá fazendo. Porque eu fui lá também, tipo, botei banca, né? Pra passar o som, eu já cantei o Whitney Houston de uma vez, assim. Porque eu pensei, ele me cumprimentou, ele deve estar achando que eu tenho a voz aguda, sei lá o que ele tava pensando, não consigo adivinhar. Mas eu vou cantar com uma voz diferente da que eu falo aqui. Sem fazer força, com uma colocação legal, um subregistro que vai impressionar ele aqui, porque eu preciso encantar todo mundo, né? Até o técnico de som, às vezes, eu tenho que encantar. Mas se o técnico de som trabalhar com o diretor musical, vai conseguir mais resultado legal também, principalmente porque em teatro, o que acontece? Os teatros no Brasil, eles não são preparados acusticamente para esse tipo de performance, né? Então, o diretor musical e o design de som tem que saber como equalizar o som para conseguir o melhor resultado. Acontece muito isso, peças que você vê em São Paulo, você escuta de um jeito, aí quando elas fazem turnê, você vai ver na sua cidade o som tá um cocô, porque o som não foi bem cuidado para aquele espaço, assim. Então, a acústica, sim, influencia bastante. E aí, qual que é o papel do ator, do artista, da pessoa que canta, né? Se ela tiver controle, domínio, entendimento, feeling para todas essas coisas, e o método, a técnica vai dar esse suporte para ela consegue cantar em qualquer acústica, ela consegue ter uma performance homogênea, ela consegue fazer isso sem se prejudicar. É muita coisa que cai nas costas do ator? Se você for olhar por esse ponto de vista, você vai ficar com dó do ator. Mas por outro lado, o ator vira também um super-herói, porque ele pode salvar o dia, literalmente. E você é o seu instrumento, tá aqui dentro de você. Se você souber controlar ele, você vai inclusive conseguir se posicionar melhor, né? Igual eu contei nessa situação que eu fui cantar numa casa de shows. Na hora que eu abri a minha boca, pronto, o técnico virou meu melhor amigo, entendeu? Porque ele via que eu sabia o que eu estava fazendo. Igual essa história, eu tenho um monte de outras, mas esse vídeo já está ficando longo. Eu fico por aqui, esse foi mais um capítulo de leitura comentada do livro Belting Contemporâneo. Tem o link aqui embaixo, se você quiser comprar o livro, entra lá no site do maestro. Comprando lá, você vai conseguir autografado por ele, então vale a pena também. E outra, clica em gostei, comenta, compartilha, me ajuda a espalhar minha mensagem e se inscreva no canal, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Um beijo e a revolução vocal já começou.